Olá, Quituano, boa tarde. Vamos para a nossa aula de português de hoje, tá? Nosso assunto hoje será bem legal, bem fácil de entender, tá? É sobre o substantivo. Estudamos sobre número do substantivo, gênero do substantivo, grau do substantivo e agora nós vamos ver os substantivos simples, compostos e coletivos, tá? Esse assunto se encontra na página 119, 120 e 121 do livro de português de vocês, tá? Vamos lá? Bem simplesinho aqui, tá? Vamos ver. O que é substantivo simples? Pessoal, substantivo simples é aquele que só contém uma palavra, ok? Substantivo não é tudo aquilo que dá nome, exato. Então, um nome que só tem uma palavra, ele é um substantivo simples, é um nome simples, tá? Como, por exemplo, rio, árvore, bebedouro, cerca, janela, praia, pássaro, roupa, chuva, computador, celular. Todos esses substantivos são simples, porque eles só possuem apenas uma palavra. A gente só pronuncia com uma palavra, ok? Por outro lado, os substantivos compostos são aqueles que possuem mais de uma palavra. Exatamente. Se a gente tem aí mais de uma palavra, então o substantivo é composto, como bem-te-vi cartola, mico leão dourado, porco espinho, lobo-guará, guarda-chuva, azul marinho, beija-flor, sexta-feira, guarda-roupa, girassol. Todos esses substantivos eles são compostos, porque observa, eles possuem mais de uma palavra quando a gente pronuncia. Porco, espinho, guarda-chuva. Tem duas palavras. Beija-flor. Duas palavras. Então, quando o substantivo tiver apenas uma palavra, simples. Quando ele tiver duas, composto, tá? Legal, né? Bem fácil, sem nenhuma dificuldade. Agora preste atenção aqui. Os substantivos compostos podem ser formados por hífen, tá? Como a gente viu aqui em cima. Bem-te-vi, cartola, mico, leão dourado. Todas essas palavras aqui, elas estão formadas por hífen, separadas, né, por hífen. Como elas podem ser também formadas por duas palavras juntas. Lembra que eu falei para vocês ontem sobre sufixo? Eu falei de prefixo e falei de sufixo. Ok. Prefixo é aquilo que vem antes. Sufixo é aquilo que vem depois. E aí eu dei o exemplo exatamente do guarda-chuva, não foi? A gente tem o guarda e tem o chuva. Juntando, guarda-chuva. Então, prefixo e sufixo. Não foi isso? Vamos lá. Então, a gente tem aqui outros exemplos de palavras compostas, tá? Substantivos compostos, formados por duas palavras. Então, a gente tem a palavra passa e tem a palavra tempo. Formando, então, passa-tempo. Aqui é sem hífen, tá? Gira mais sol. Girassol. Sobre mais mesa, sobremesa. Vai mais vem, vai vem. Hidroelétrica, hidro mais elétrica. Pernalta, perna mais alta. Planalto, plano mais alto. Pontapé, ponta mais pé. Então, observa que essas palavras são duas palavras juntas formando uma só. Passa, tempo. Gira, sol. Guarda, chuva. Entenderam? Então, substantivo simples, uma palavra só. Substantivo composto, duas palavras, tá? Sejam elas separadas por hífen ou duas palavras juntas formando uma nova palavra. Ok? Legal, né? Bem simples, bem fácil. Agora, nós temos aí o plural dos substantivos compostos. Como é que a gente vai identificar? Como é que a gente vai fazer aí para colocar o plural dos substantivos que são compostos? Então, vamos lá. Quando o substantivo ele tiver uma preposição, tá? Mais o substantivo, preposição, mais substantivo. Ô, tia, o que é preposição? Tá, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês sobre os artigos o, os, uns, umas, isso. E o de, o que a gente tanto usa nas nossas frases? Não são artigos, então é o quê? São preposições, tá? De, que, tudo isso são preposições, são
como se fosse uma costura entre uma frase e outra. Tem essa costurinha no meio que é justamente a preposição para dar sentido, tá? Então preste atenção aqui. Quando a gente tiver um substantivo mais uma preposição e outro substantivo, como é que a gente vai fazer para colocar ele no plural? Então a gente tem aqui cana, que é um substantivo, de, que é uma preposição, tá? E açúcar, que é outro substantivo. Então, cana de açúcar. Como é que a gente vai fazer para colocar no plural? Pessoal, quando tiver substantivo, preposição e substantivo, vai para o plural o primeiro substantivo, tá? Presta atenção aqui. Cana de açúcar, canas de açúcar. Canas de açúcar, tá? Quando tiver um substantivo mais uma preposição oculta, mais o substantivo, tá? Vai acontecer a mesma coisa. Vai para o plural o primeiro substantivo. Cavalo a vapor, cavalos, vapor, tá? Por que a tia aqui tá falando aqui de preposição oculta? Porque é o seguinte, nessa aqui, cana de açúcar, a preposição de, ela aparece, mas aqui não. Cavalo, vapor. Cavalo, vapor. A gente sabe que existe a preposição ali para poder dar sentido, mas ela não está explicitada, ela não está escrita, ela está oculta, tá? Então, tanto com a preposição clara, escrita, ou quanto com a preposição oculta, quando tiver preposição, vai para o plural primeiro substantivo, ok? Primeiro substantivo é aquele que vai para o plural, tá? E quando tiver um verbo mais substantivo, como é que a gente vai fazer? Então vai para o plural o substantivo, tá? Quebra, né, verbo? Eu quebro, tu quebras, eles quebram. Quebra é verbo, mar, substantivo. Então, vai para o plural o substantivo, tá? Quebra, mares. Quando tivermos um advérbio e um substantivo, a mesma coisa. Vai para o plural o substantivo. Bem amado, bem amados. E um prefixo mais um substantivo? Como é que vai ficar? Ex-aluno. Ex-alunos. Substantivo também é o que vai para o plural, tá? E palavras repetidas ou imitadas. Reco, 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 recos. Reco, 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 recos. É o substantivo, segundo substantivo que vai para o plural. Então, vamos lá. Só recapitulando. Substantivo simples, uma palavra só. Substantivo composto, duas palavras. Sejam elas separadas por hífen ou duas palavras formando outra palavra. Como é que a gente vai fazer para colocar os substantivos compostos no plural? Quando ele for formado por preposição oculta ou explicitada ou escrita normal, que a gente consiga ver, o que acontece? Vai para o plural o primeiro substantivo, tá? Quando tivermos substantivo mais preposição mais substantivo, vai para o plural o primeiro substantivo, tá? Cana de açúcar, canas de açúcar, ok? Quando a gente tiver verbo mais substantivo, advérbio mais substantivo, prefixo mais substantivo, todos esses, o que vai para o plural é o substantivo, ok? Vamos lá. Agora vamos entender o que é substantivo coletivo. A gente viu que simples é que tem uma palavra só. Composto é que tem duas palavras formando uma só. E o coletivo? Preste atenção. O coletivo não dá uma ideia de tudo junto? Exatamente. O coletivo do quinto ano. Qual é o coletivo do quinto ano? São todos os alunos do quinto ano juntos, tá? Então, o coletivo do quinto ano nós chamamos de turma. Turma do quinto ano. Turma, coletivo de vários alunos juntos. Então, coletivo é aquilo que a gente chama quando tem muita coisa em um lugar só. Coisas da mesma espécie em um único lugar, tá? Vamos lá. Aglomeração. Aglomeração a gente usa para dizer que tem várias pessoas em um lugar só. Álbum.
Álbum quer dizer que tem várias coisas em um lugar só, seja de fotografias ou de selos. Alcateia quer dizer que tem vários lobos em um lugar só, tudo junto. Arquipélago quer dizer que tem várias ilhas em um único lugar. Arvoredo, bosque ou floresta quer dizer que tem várias árvores em um único lugar. Então, várias árvores em um único lugar chamamos então de floresta. Atilho, isso quer dizer que tem várias espigas de milho em um único lugar. Biblioteca, isso quer dizer que tem vários livros em um único lugar. Boiada, vários bois em um único lugar. Então, entenderam? Coletivo é aquilo que tem várias coisas da mesma espécie em um único lugar. Então, pra gente não dizer assim, tem 3.000 livros naquele lugar. Não, a gente fala assim, ó, a biblioteca. Ali é a biblioteca, tá? Então, quando a gente fala biblioteca, as pessoas entendem que naquele lugar existem vários livros. Então, por isso está sendo chamada de biblioteca. O seu álbum, quando você era bebê, que mamãe tanto guarda, é o quê? Várias fotos suas em um único lugar. Então, coletivo é aquilo que se junta em um único lugar e a gente define por uma palavra só, tá? Então, vamos lá. Substantivo simples, uma palavra. Substantivos compostos, 2 palavras formando uma só. E substantivo coletivo é aquilo que a gente dá o nome de várias coisas em um único lugar. Legal, né? Bem fácil, bem simplesinho. Responda aí as atividades que tia vai passar, tá? Um beijo, boa tarde.